Queridos, a paz do Senhor Jesus, vamos trazer uma breve meditação para o dia de hoje. O Senhor falou muito ao meu coração quando li um texto da Bíblia que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 12 e 13, que diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Amém. Queridos, este texto da Bíblia, ele me chama muito a atenção. É um dos textos mais poderosos, em minha opinião. É uma história de vida muito forte, traz uma lição muito grande para cada um de nós. Vou falar um pouquinho acerca de perseverança em oração. Se fosse tematizar esta mensagem, eu ia dizer o poder da oração. Israel, naquele tempo, naquele período de tempo, está vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. O princípio do livro de 1 Samuel vai nos dizer que havia um certo homem cujo nome era Eucana, e ele tinha duas esposas. O nome de uma era Penina, e o nome da outra, obviamente, Ana, que é a nossa protagonista da história de hoje. A Bíblia nos diz que Ana, ela não podia conceber, porque o Senhor, nosso Deus, o Senhor Deus dos exércitos, o que faz e desfaz, o que manda e desmanda, havia lhe cerrado a madre. Em algumas traduções da Bíblia diz que o Senhor havia feito com que Ana viesse ficar estéril. E Eucana era um homem temente a Deus. Ou seja, ele havia feito um voto com o Senhor que de ano a ano ele subiria da montanha de Efraim e viria até Jerusalém, onde o templo do Senhor está edificado. E a Bíblia vem nos dizer que Eucana sempre vinha com sua família inteira. Vinha com Ana, vinha com Penina, vinha com seus filhos. Só que quando Ana não podia conceber filhos, a sua concorrente, diga-se de passagem, Penina, dava muitos filhos a ele. E Eucana, quando chegava na hora de dividir o sacrifício, ele dava partes para seus filhos, filhas, para Penina, mas para Ana ele dava parte excelente, porque ele amava Ana. Só que uma coisa interessante, estudando um pouquinho sobre a cultura judaica, nós vemos que há uma pequena divergência quando se fala a respeito das mulheres. Por exemplo, quando uma mulher concebia uma pequena menina, o período de impureza dela era 40 dias, que ela tinha que ficar impura. Mas quando nascia um menino, o período de impureza era apenas 8 dias. Nós vemos que a cultura judaica ela é muito machista em alguns aspectos. E observamos que é o seguinte: a mulher na cultura judaica, ela tem o seu valor. Se ela concebesse um menino, ela era louvada, mas se ela concebesse uma menina, ela era quase que rejeitada. Ou seja, o valor da mulher na cultura judaica é se ela tem como conceber ou não. E é muito interessante, porque as mulheres que não concebiam, não podiam gerar filhos, eram tidas pela sociedade como amaldiçoadas. Só que o que eu achei interessante na história de Ana é o seguinte: que ela tinha um marido temente a Deus, que sacrificava a Deus de ano a ano, e ela sempre ia com ele. Eu não sei o tempo exato de quanto tempo a Ana ela perseverou em oração, mas diz a Bíblia Sagrada que de ano a ano Ana vinha com Eucana, juntamente com Penina e seus filhos e tudo mais. E quando chegava lá, Penina, ela irritava Ana, ela provocava Ana. E diz a Bíblia que era com muito excesso, ao ponto de tentar tirar a paz de Ana. Mas o que mais me chama a atenção na Bíblia Sagrada é quando ela vem contar uma história que Ana não quis mais comer. Ela não quis mais beber vinho, não quis mais comer, ela se apartou disso. Ela começou a buscar a Deus.
começou a clamar ao Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que num longo período de tempo, Ana, ela continuou buscando o Senhor incessantemente. E o pedido de Ana era que ela pudesse conceber. O que me chama a atenção é que Ana buscou, orou, chorou, insistiu, pediu. E até o presente momento nada havia acontecido. Mas o que eu acho muito interessante mesmo, não é somente a perseverança de Ana, não é somente a insistência de Ana, é porque tudo tinha um propósito, amados. Tudo tem um propósito específico, nada acontece por acaso. Ana não era estéril, Ana não era amaldiçoada. Foi o Senhor que permitiu que Ana viesse estar com seu ventre cerrado, com sua madre cerrada, estéril, por causa que Deus havia permitido. Tudo com um propósito. Existia na terra de Israel sacerdotes que serviam na casa do Senhor, da descendência de Eli. Eli era o sumo sacerdote, juntamente com seus filhos Ofni e Finéias. E conhecemos a história, os que não conhecem vão lhes contar agora. Ofni e Finéias eram filhos de Belial, diz a Bíblia Sagrada. Que é filho de Belial? Indivíduos que não tinham responsabilidade, indivíduos que não tinham integridade moral nem física. Por quê? Ofni e Finéias, sendo sacerdotes da casa de Deus, não respeitavam a Deus. Eles eram homens que não tinham temor, eram homens que se prostituíam, que roubavam da caldeira de Deus, que tiravam as ofertas de Deus. Eram homens que se prostituíam no templo, prostituíam os altares de Deus. E Eli não os repreendeu. Sendo assim, Deus, ele começou a trabalhar em prol do seu povo, porque na casa de Eli era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote na cultura judaica é o ponto mais alto da área eclesiástica. É um indivíduo que tem que ter autoridade, autonomia de interceder pelos pecados do povo, onde uma vez por ano, no dia da expiação, iria entrar dentro do Santo dos Santos com as mãos cheias de sangue do cordeiro que seria sacrificado, entrar pelo véu do templo e chegar até o Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança tem no seu interior a vara de Arão que floresceu, o recipiente com maná e as tábuas dos 10 mandamentos, e com as mãos cheias de sangue lhe aspergir sobre o propiciatório, que é a tampa da arca, para clamar pelo perdão. Era um sacrifício em prol do perdão dos pecados do povo. Só que o sumo sacerdote Eli, na casa de Eli, já não se ouvia mais a voz de Deus. Na casa de Eli já não tinha mais temor pela presença de Deus e nem pelas coisas de Deus. Então Deus começou a trabalhar. Então Deus começou a fazer algo diferente. Deus queria fazer algo diferente. E quem foi que ele viu? Ele viu Ana. E diz a Bíblia Sagrada que Ana começou a buscar a Deus em oração, começou a clamar a Deus em oração, começou a fazer sua petição, e Deus foi olhando para Ana. Só que a oração de Ana não conseguia fazer o sobrenatural de Deus acontecer. Porque o sobrenatural de Deus acontecer, para fazer o sobrenatural de Deus acontecer, meus queridos, não é simplesmente uma oraçãozinha, não é simplesmente uma oração, não é simplesmente uma oração que vai abranger apenas as minhas necessidades. Se formos observar no que vai seguir no texto, a Bíblia vai nos dizer que Eli teve Ana por embriagada, porque a palavra da boca de Ana não saía, porque Ana orava no seu coração. E o que me chama a atenção é que Ana chegou num ápice da sua busca, que ela já estava exausta, que ela já não conseguia mais, já não tinha mais esperança, que ela fez um voto com Deus. E o interessante do voto é o seguinte, que você pede algo, você tem a autoridade de pedir algo a Deus e cumprir. É diferente da oferta, diferente do dízimo. A oferta você dá aquilo que propor no seu coração. O dízimo é 10ª parte de tudo aquilo que você ganhar. Mas já o voto não. O voto ele tem um poder tão grande, que você estipula algo que quer, e quando você receber, você estipula algo que você vai dar. E Ana fez um voto com Deus, dizendo: Senhor dos exércitos, se atentamente, ser benignamente lembrares da tua serva, e me concederes um fruto,
eu o darei para servir no templo todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. É muito interessante. Olha só, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E diz a Bíblia que ela perseverou em oração, pedindo a Deus. E quando ela votou esse voto, eu imagino o sobrenatural de Deus começando na vida dela. O que foi acontecer? Primeiramente, Deus tocou no coração de Eli, e Eli começou a tentar para ouvir a oração de Ana, só que não ouvia, porque Ana orou só no seu coração. Sabe o que Deus está nos dizendo aqui? Quando nós pararmos de orar, quando nós pararmos de orar para o homem ouvir e orar para Deus ouvir, o céu vai entrar com providência naquilo que pedimos. Quando a nossa intenção for chamar a atenção do céu para nossas vidas e deixar de chamar a atenção do homem para nossas vidas, o céu vai trabalhar em nosso favor, queridos. É a chave para a nossa vitória. Comece a chamar a atenção de Deus. Israel precisava de um milagre. E o milagre de Israel estava na vida daquela mulher que a sociedade tinha por amaldiçoada. E diz a Bíblia, no versículo de número 14, e disse Eli: até quando estarás embriagada? Aparta-te do teu vinho. Porém ela respondeu: Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E olha só, Eli, cheio do Espírito Santo naquele presente momento, porque o nome Eli significa Deus, porque você vai ver Jesus na cruz do Calvário dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparastes? Ou seja, o nome de Eli foi o próprio Deus que entrou na vida de Eli naquele momento e disse a si mesmo. E Eli respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E diz a Bíblia Sagrada que Ana já não estava mais com semblante triste. A Bíblia vem nos dizer que naquele dia eles se despediram, voltaram para suas residências. Eucana conheceu sua esposa, ou seja, ele se deitou com ela. E diz a Bíblia que Deus se lembrou de Ana e abriu a madre dela. O que eu quero dizer com isso, queridos? Esse é o poder da oração. A perseverança em oração. A oração ela tem o poder de mudar a tua história. Se você crê que Deus pode todas as coisas. Como disse, Israel precisava de um milagre. E esse milagre vinha por intermédio de Ana. Ana foi a mãe de Samuel. Samuel foi o primeiro grande profeta. Samuel foi o primeiro sumo sacerdote e o primeiro grande profeta que não vinha da linhagem de Levi. Samuel foi ainda jovem. Entrou no seu quarto por 3 vezes, como conhecemos a história. Na terceira vez ele entrou como um menino, mas saiu como profeta. Eu quero te dizer uma coisa. Deus não permite nada por acaso. Você pode estar passando por uma dificuldade muito grande nesse presente momento. Sua vida pode parecer que não está fazendo sentido algum. Você pode não entender porque você está passando por tanta dificuldade, por tanta aflição, por tanta agonia. Mas Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Deus tem um propósito muito grande na sua história. Deus permite toda essa aflição na vida de Ana. Não foi 1 ano, não foi apenas 2 anos, foram anos a fio. Tudo para transformar Ana numa mulher de oração. Deus permitiu todas essas coisas acontecerem na sua vida para te transformar num jovem de oração, numa mulher de oração, num homem de oração, numa mulher de Deus, num homem de Deus, num jovem de Deus. Então pare de ficar reclamando da vida. Pare de ficar reclamando das dificuldades. Ache nessas dificuldades forças para buscar a Deus, porque Deus quer que você confie nele acima de todas as coisas. Quando você parar de tentar chamar a atenção do homem para seus problemas e começar a chamar a atenção de Deus para o seu problema, vai ter uma resposta. Comece a orar a Deus.
Comece a se derramar na presença de Deus. Comece a buscar a Deus com uma intensidade e perseverança. Olha o que a Bíblia vem dizer aqui. E sucedeu que, perseverando ela. E o que é perseverar? Perseverar é insistir sem desistir. É continuar, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Mesmo que as pessoas ao seu redor digam que você não vai conseguir. Persevere, acredite, ore, busque, porque a resposta vem de Deus. O homem pode ter tentado colocar o ponto final na sua história, mas quem está escrevendo a sua história é o Senhor Jesus. A última palavra, ela vem da boca de Deus. Eu vim aqui nesta manhã trazer esta palavra para o seu coração e te dizer que Jesus está trabalhando na sua vida. Tudo isso que você está passando hoje é para que você venha se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande jovem de Deus. Eu venho aqui trazer esta palavra para você. Deus permite as coisas acontecer na sua vida para que você venha se voltar mais a Ele. Isso é um convite de Deus, meu querido, para que você venha buscar mais a Deus. Se você está desempregado, se tem algum parente seu acometido de uma enfermidade, se você está passando dificuldades financeiras, se você está passando por dificuldades emocionais, se você está com problemas, vamos resumir assim, isso é um convite de Deus para que nós venhamos orar. Amém, queridos? Fique com esta palavra, que o Senhor Jesus te alcance hoje. Que o Senhor Jesus te alcance nesse momento quando você for assistir este vídeo. Eu peço que você compartilhe, peço que você envie, para que ajudem pessoas a serem alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Curve sua cabeça e ore a Deus comigo. Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa que está vendo este vídeo nesse momento, que está com seus olhos fechados, que está passando por dificuldades e por problemas, Senhor, que aos olhos dele ou dela, Senhor, parecem insolúveis, mas que ele ou ela venha a ser impactado neste presente momento pela presença poderosa do seu Espírito Santo, e que dentro do coração dele ou dela, meu Pai, venha a ser gerado, Senhor, um desejo incessante por buscar a Tua presença, que dentro dele ou dela venha a ser gerada esperança nesse presente momento, e que ele ou ela venha sentir, meu Pai, que o Senhor verdadeiramente tem um propósito em tudo isso que ele ou ela está passando nesse momento. Que eles possam ver, meu Pai querido e santo, que essa tribulação desse presente momento não vai se comparar com a glória que vai se derramar. Senhor, alcance estas vidas. Mude a história deles e delas neste presente momento, Senhor. É o que eu lhe peço e por fé lhe agradeço. Em nome de Jesus. Você diz amém e creia na sua vitória. Até o próximo vídeo no canal. Deus tem uma palavra para você. Deus te abençoe e te guarde. Amém.